Recentemente, assisti ao vídeo de um testemunho sobre um irmão praticando ser uma pessoa honesta. Ao vê-lo analisar como ele revelava astúcia nas pequenas coisas da vida, fiquei muito comovida. Uhum. Costumo fazer a mesma coisa na minha vida, mas nunca refleti sobre isso e perdi muitas chances de ganhar a verdade. Sim. Depois comecei a refletir sobre mim mesma e vi que também manifestava um caráter astuto de muitas formas. Ano passado, eu estava regando recém-convertidos na igreja. Eu devia escolher algumas pessoas que poderiam ser cultivadas e investir tempo e energia em apoiá-las. Isso foi muito difícil para mim. Por um lado, não sabia quais pessoas treinar com base nas situações reais delas, e decidia arrogantemente que não eram boas. E mais, eu não queria investir essa energia mental e pagar um preço tão alto. Achava que era muito desgastante. Assim, nunca consegui treinar um recém-convertido. Depois, notei que alguns novos crentes compartilhavam pouco nas reuniões e eu não sabia se eles entendiam as palavras de Deus. Pensei que, para treiná-los, eu teria que comungar com um por um, para identificar seu entendimento. Ainda assim, poderia não saber com certeza, e isso exigiria muito tempo e energia. Sim. Mas se eu não os treinasse, a supervisora diria que eu exigia muito e não os cultivava, ou que eu era incompetente e não conseguia treiná-los. Eu estava encurralada e não sabia o que fazer. Pensei que talvez devesse perguntar à supervisora para que ela decidisse. Então, se não desse certo, eu não seria a única responsável e não seria tratada se as decisões fossem erradas. Quando entrei em contato com a supervisora, não lhe disse que eu não sabia julgar pessoas e que não sabia o que fazer. Em vez disso, fiquei falando sobre as lutas dos recém-convertidos. Fulano tem uma internet ruim e é difícil contactá-lo. Beltrano trabalha muito. E Cicrano não fala muito nas reuniões. Temendo que ela dissesse que eu delimitava os outros, falei. Mas eles são ativos nas reuniões e em sua busca. Farei o que puder para cultivá-los. E o que ela disse? No início, achei que ela me diria o que fazer, que diria que não valiam o esforço. Então, seria uma decisão dela, e eu não seria responsável nem teria que gastar todo esse tempo com eles. Mas fiquei surpresa quando ela não me respondeu. Só disse rigidamente: "É muito cansativo ouvir você ficar dando voltas. O que está tentando dizer?" Sempre fala da situação dos recém-convertidos assim. Você disse que eles têm certos problemas e parecia que não mereciam ser cultivados. Depois disse que faria o melhor que pudesse. Eu não sei o que você está pensando. Outras pessoas dizem exatamente o que pensam. Por que está sendo tão indireta? Como se sentiu quando ela disse isso? Fiquei bem chateada. Pensei, ela está dizendo que falo igual a uma cobra? A cobra nunca anda em linha reta. Seu caminho é sempre sinuoso. Sou realmente tão ruim? Na época, eu não me conhecia nem um pouco. Só suspeitei que ela pudesse estar descarregando em mim. Eu bem sabia que aquele era o jeito errado de pensar. Que ela não diria aquilo sem razão. Que aquilo refletia a experiência real dela comigo. Devia haver uma lição no fato dela ter lidado comigo, e eu não consegui ver minha própria corrupção. Portanto, ela ter apontado isso era para me ajudar. Sim, com certeza. Então, eu disse a ela: "Não estou vendo os problemas que você descreve, mas quero aceitar isso e refletir sobre mim mesma." Depois, fiquei pensando no que ela havia dito e orei e pedi que Deus me guiasse a conhecer a mim mesma. Lembrei-me de algo na Bíblia que Deus Jeová perguntou a Satanás: "De onde vens?" Satanás respondeu: "De rodear a terra e de passear por ela."
Depois li a análise de Deus sobre essa resposta. Vou lê-la. Sim. Ótimo. Então, como é que vocês se sentem quando veem Satanás respondendo assim? Achamos que Satanás está sendo absurdo e enganoso. Conseguem saber o que eu estou sentindo? Sinto-me enojado com essas palavras de Satanás, pois suas palavras são vazias. Satanás respondeu à pergunta? Não, essas palavras não produziram nada e não responderam à pergunta de Deus, de rodear a terra e de passear por ela. Qual é seu entendimento dessas palavras? De onde é que Satanás vem? Vocês receberam uma resposta? Não recebemos. Esse é o gênio dos esquemas astutos de Satanás, não deixar ninguém descobrir o que está realmente dizendo. Tendo ouvido isso, ainda não se consegue discernir o que ele disse, embora ele já tenha respondido. Ele acredita ter respondido perfeitamente. Como você se sente então? Enojado? Sim. Agora você sente nojo disso. As palavras de Satanás têm um distintivo. Elas deixam você confuso, em dúvida sobre sua fonte. Às vezes, Satanás tem motivos. Às vezes, governadas pela natureza dele, tais palavras emergem vindo diretamente da boca de Satanás. Satanás não gasta muito tempo pesando tais palavras, ao contrário. Elas são expressadas sem pensar. Quando Deus perguntou de onde ele vinha, ele disse algumas palavras crípticas. Você se sente muito intrigado, sem nunca saber exatamente de onde Satanás vem. Há alguém dentre vocês que fale assim? Que jeito de falar é esse? É ambíguo e não dá uma resposta certa. Que tipo de palavras devemos usar para descrever esse modo de falar? É diversivo e enganoso, não é? Imagine que alguém não queira que os outros saibam o que ele fez ontem. Você lhe pergunta: ontem eu vi você. Aonde estava indo? Ele não lhe diz diretamente para onde foi, mas ele diz: que dia tive ontem? Foi cansativo. Ele respondeu à sua pergunta? Respondeu, mas não a resposta que você queria. Esse é o gênio no artifício da fala do homem. Você nunca consegue descobrir o que ele quer dizer, nem percebe a fonte ou a intenção de suas palavras. Você não sabe o que ele está evitando, porque ele tem a sua história pessoal. Isso é insídia. Há alguém entre vocês que também costuma falar assim? Sim. Então, qual é o seu propósito? Seria algumas vezes proteger seus próprios interesses, algumas vezes manter seu próprio orgulho, sua posição e sua imagem, proteger os segredos particulares? Seja qual for o propósito, ele é inseparável de seus interesses. Não é essa a natureza do homem? Amém. Amém. Vi nas palavras de Deus que Satanás abriga motivos e truques em suas palavras. A fim de esconder suas intenções vergonhosas, ele faz rodeios e é ambíguo. Sim. Isso confunde e não se sabe onde ele quer chegar. Verdade. Percebi que tendia a falar com os irmãos como Satanás fala, fazendo rodeios e deixando os outros confusos. Como quando me perguntavam quantos recém-convertidos treináveis havia na igreja que supervisionava e qual era a situação deles. Eu poderia responder com algumas frases simples. Dizer quantos eram e qual era a situação. Mas eu não respondia diretamente. Eu começava falando sobre os problemas dos recém-convertidos e dava algumas razões para que os outros não pensassem que eu não queria treiná-los, mas achassem que eram problemáticos e não valiam a pena. Depois de inventar todas essas desculpas, mudava de opinião e dizia que devíamos cultivar os recém-convertidos e que eu faria o que pudesse com eles. Falava um pouco sobre como eram problemáticos, então dizia que trabalharia com eles. Isso não era uma resposta direta, e era tão sinuosa que não sabiam o que eu queria dizer. Isso é mesmo bem direto. Sim. Deus diz que Satanás fala de modo sinuoso e sempre tem um objetivo porque quer proteger seus interesses. Então me perguntei, que propósito eu tinha ao falar aos irmãos daquele jeito?
Refletindo com cuidado, vi que eu sempre começava falando sobre os problemas, para que não pensassem que eu não focava em cultivar as pessoas, mas que as pessoas que não eram boas candidatas. Depois eu terminava dizendo que ficaria de olho, para que pensassem que eu tinha um fardo por cultivar recém-convertidos e uma atitude positiva. Então eles não diriam que eu delimitava as pessoas e que não queria pagar um preço. Eu era muito sinuosa e tinha motivos terríveis por trás disso. Eu não queria ter o trabalho de cultivá-las, nem ouvir que não entendia os princípios e que tendia a delimitar as pessoas, que não focava em treiná-las. E eu era indireta, querendo que os outros adivinhassem o que eu queria dizer e decidissem se aqueles novos crentes poderiam ser cultivados. Tudo ficaria bem para mim, independentemente do resultado. Se alguém verificasse por que eu não os cultivara, eu poderia jogar a culpa nos irmãos, dizendo que eles me disseram para não o fazer. Se os recém-convertidos progredissem, todos veriam que eu cultivava até esse tipo de pessoa e achariam que eu era competente. Meu jeito de falar era como Deus descreve as palavras de Satanás, eram como uma serpente. Eu escondia meus motivos e objetivos para alcançá-los sem que os outros soubessem. Eu era igual a Satanás, traiçoeira e astuta. Como quando perguntei à supervisora quais recém-convertidos eu deveria cultivar. Eu mencionava os problemas dos recém-convertidos, querendo que ela decidisse. Caso eles não progredissem, a culpa não seria minha, mas, ao contrário, seria dela. Lembrando-me disso, percebi que minha abordagem parecia ser um pedido de conselho, mas, na verdade, queria que decidissem por mim, para me esquivar da responsabilidade. Eu era muito traiçoeira. Sim. Quando não somos diretos com o que queremos, sempre há algum motivo enganoso por trás disso. Correto. Sim. Se uma pessoa faz perguntas, ela só quer aprender princípios para fazer as coisas corretamente e cultivar melhor os outros, para beneficiar o trabalho da igreja. Mas eu queria fugir da responsabilidade para proteger meus interesses, status e reputação. Como podia ser tão desonesta? A supervisora me repreendeu daquele jeito, por eu nunca refletir sobre mim mesma. Eu era calculista, repugnante para Deus. Ao perceber isso, orei e jurei a Deus que, a partir de então, eu refletiria sobre meus motivos ao falar e praticaria ser honesta. Depois, quando me perguntaram sobre os recém-convertidos, quis falar sobre os problemas deles de novo, para que eles parecessem inviáveis. Mas quando percebi meu motivo errado e que estava sendo astuta, orei, renunciei a mim mesma e falei sobre eles justa e objetivamente. Mas alguns dias depois, voltei aos meus modos antigos. A supervisora disse que um novo crente regado por mim ia às reuniões da irmã Zhang e que ele gostava da comunhão dela. Pensei que aquele novo crente era arrogante, tinha noções e gostava de tendências seculares. Ele não era regular nas minhas reuniões e regá-lo era muito cansativo. Então pensei que teria menos trabalho se a irmã Zhang o regasse. Mas era eu quem deveria regá-lo. Assim, se eu transferisse para a irmã Zhang, a supervisora poderia dizer que eu estava sendo ardilosa e queria me livrar de crentes difíceis de regar. Se a supervisora sugerisse transferi-lo, eu poderia me livrar naturalmente desse peso. Então, fiz uma pergunta sugestiva sobre aquele recém-convertido preferir a comunhão da irmã Zhang. Ela confirmou isso. Respondi rapidamente que, já que era assim, talvez devêssemos ceder à preferência dele, já que ele não era regular nas minhas reuniões. Perguntei o que ela pensava. O que ela respondeu?
Esperava que ela dissesse que ele deveria ser transferido. Só que ela não disse na hora. Mais tarde, senti-me incomodada e um pouco culpada, pois tinha falado de novo com segundas intenções. Por que eu sempre tinha essas intenções vergonhosas? Por que não conseguia compartilhar claramente minhas ideias e dizer que minha impressão sobre ele não era das melhores? Que ele daria trabalho e deveria ser transferido? Seria tão simples dizer isso. E mesmo que minhas intenções fossem erradas, as palavras seriam honestas. Por que eu não conseguia dizer isso? Depois, procurei palavras de Deus sobre o meu estado e assisti a um vídeo. Deus Todo-Poderoso diz: algumas pessoas falam com um método muito confuso. Às vezes, suas frases têm começo, mas não têm fim. Outras vezes, têm fim, mas não têm começo. Você não consegue saber o que elas querem dizer. Nada do que dizem faz sentido para você. E se você pede que lhe expliquem claramente, elas não o fazem. Com frequência, elas usam pronomes na sua fala. Por exemplo, elas relatam algo e dizem: aquele sujeito, bem, ele estava pensando que... E então os irmãos não foram muito... Elas poderiam continuar por horas e mesmo assim não se expressariam claramente, gaguejando e balbuciando, sem fazer sentido algum, dizendo coisas que não têm a menor ligação entre si, deixando você nem um pouco mais sábio depois de ouvi-las, e até mesmo ansioso. Na verdade, elas leram muitos livros e são bem instruídas. Por que, então, são incapazes de proferir uma frase completa? Esse é um problema de caráter. As pessoas são tão escorregadias que precisam fazer um grande esforço para dizer qualquer coisa. Não há foco em nada do que dizem. Sempre há um começo, mas não um fim. Depois de abrir a boca e botar para fora o início, elas engolem o fim. Por que o engolem? Porque não querem que você entenda o que elas querem dizer. Querem que você adivinhe. Se lhe dissessem diretamente, você perceberia o que elas estão dizendo e as veria pelo que realmente são, não é verdade? Elas não querem isso. O que é que elas querem? Querem que você adivinhe sozinho e ficam satisfeitas deixando-o acreditar naquilo que você adivinhou. Nesse caso, elas não o disseram, portanto, não lhes cabe responsabilidade alguma. Além disso, o que elas ganham quando você lhes diz o que acha que significa o que elas disseram? Seu palpite é exatamente o que elas querem ouvir e lhes revela as suas ideias e opiniões sobre o assunto. A partir daí, elas podem falar seletivamente, escolhendo o que dizer e o que não dizer, e como o dizer. E depois dão o próximo passo no plano. Cada frase termina com uma armadilha. E enquanto você as ouve, se você continuar fazendo perguntas de seguimento, você terá caído completamente na armadilha. É cansativo para elas falar sempre dessa maneira? Esse é o caráter delas. Elas não ficam cansadas. É algo completamente natural para elas. Por que elas querem criar essas armadilhas para você? Porque elas não conseguem ver claramente as suas opiniões e temem que você as veja pelo que elas realmente são. Ao mesmo tempo, estão tentando impedir que você as entenda. Estão tentando compreender você. Querem extrair opiniões, ideias e métodos de você. Se tiverem êxito, então as armadilhas funcionaram. Algumas pessoas empacam, dizendo e com frequência.
não expressam um ponto de vista específico. Outras empacam dizendo sei e bem, encobrindo o que realmente pensam, usando isso em vez de dizer o que realmente pensam. Há muitas palavras funcionais inúteis, advérbios e verbos auxiliares em cada frase. Se você registrasse as palavras, descobriria que nenhuma delas revela as opiniões ou atitudes da pessoa sobre o assunto. Todas as palavras dela contêm armadilhas, testes e tentações ocultas. Que caráter é esse? Maligno. Muito maligno. Há duplicidade envolvida aqui? Essas armadilhas, os testes e as tentações que elas criam são chamados de duplicidade. Essa é uma característica comum das pessoas com a essência maligna dos anticristos. Como essa característica comum se manifesta? Elas relatam as boas notícias, mas não as más. Falam exclusivamente em termos agradáveis, falam de forma hesitante, escondem parcialmente o verdadeiro significado, falam de forma confusa, falam vagamente, e suas palavras são testes. Todas essas coisas são armadilhas, e todas elas são meios de duplicidade. Amém. Amém. Deus nos diz que anticristos nunca são diretos e suas palavras confundem os outros. Que eles sempre sondam o terreno, tentando ludibriar os outros para alcançar seus objetivos, sem assumir qualquer responsabilidade. É como Satanás dizendo a Eva que ela poderia não morrer se comesse aquela fruta. As palavras dele eram uma prova e uma tentação, Sim. que escondiam objetivos e levavam os outros a pecar, sem que ele fosse responsabilizado. É como Deus disse: hoje todos têm dentro de si o caráter de Satanás e venenos dele que tentam a Deus e seduzem o homem. Às vezes, as pessoas falam nos tons de Satanás, com a intenção de tentar e seduzir. Seus pensamentos estão cheios dos venenos de Satanás. A maneira como se portam é coisa de Satanás. E às vezes, um simples gesto carrega o cheiro de tentação e sedução. Eu era igual. Sempre falava de modo indireto, tentando com meus próprios motivos vis. Quando a supervisora falou que aquele novo crente, sobre o qual eu tinha algumas ideias, estava frequentando outras reuniões, não quis gastar tempo e energia para apoiá-lo, e quis a chance para me livrar dele. Mas não queria que ela soubesse que eu o delimitei e rejeitei. Para manter minha imagem de responsável e amorosa com os recém-convertidos, eu lhe sugeri com cautela que deveríamos considerar e fazer o que ele queria, tentando levá-la a sugerir que ele fosse transferido, e assim eu alcançasse meus objetivos. Minha maneira de falar era exatamente como Deus descreve. Se você registrasse as palavras, descobriria que nenhuma delas revela as opiniões ou atitudes da pessoa sobre o assunto. Todas as palavras dela contêm testes e tentações ocultas. Que caráter é esse? Maligno. Muito maligno. Eu não dizia uma palavra honesta nessas situações. Só saíam coisas enganosas da minha boca. Vi que eu tinha uma natureza maligna. Preferia fazer rodeios, esconder minha verdadeira face. Achava que seria burrice dizer algumas coisas diretamente, que seria um tiro no pé, e só um idiota faria isso. Eu confundi astúcia com esperteza e achei que eu era hábil, inteligente e sempre estava um passo à frente, que desse jeito meus interesses pessoais não sofreriam. Transformei a astúcia em meu princípio de vida. Ignorei todas as coisas positivas que Deus nos diz sobre sermos honestos e transparentes, em palavras e ações. Achava que ficaria na desvantagem.
Eu era astuta demais e via as coisas de forma distorcida. Via as regras satânicas para a vida como meu padrão pessoal, sempre sendo escorregadia e pronta para enganar e fazer joguinhos. Essa percepção me assustou um pouco. Ao ver como eu era astuta e maligna, vi que fui corrompida por Satanás e que não tinha semelhança humana. Quando refleti sobre isso, muitas lembranças voltaram. Uma vez, eu gostei muito de uma bolsa de marca que minha tia comprou. Eu não queria pagar tão caro e tinha vergonha de pedir por ela. Então, fingindo doçura, eu disse: "Olhe só, essa bolsa que você nem usa, que desperdício! Você já tem bolsas dessa marca, por que comprou mais esta?" Assumi esse tom com minha tia para que ela pensasse que eu me importava e não queria que ela gastasse o dinheiro dela. Mas o que eu queria dizer era que a bolsa não tinha utilidade para ela e que a bolsa era um desperdício. Ela respondeu: "Eu a comprei porque estava em promoção. Gosto de bolsas dessa marca, mas você pode ficar com essa." Com poucas palavras, eu a convenci a me oferecer aquela bolsa. Eu era sempre assim. Eu não dizia diretamente o que queria, mas levava outros a adivinhar e então me oferecerem. Lembrando-me disso, não entendi como podia ser tão astuta. Eu quis voltar no tempo e nunca ter dito coisas tão repugnantes. Àquela altura, percebi que o jeito como os anticristos falam e agem e seu caráter maligno, como descrito por Deus, eu os tinha de sobra. Eu tinha sido assim por todos esses anos. Às vezes, sem que eu percebesse, algo astuto saía da minha boca. Eu realmente tinha o caráter maligno de um anticristo. Seria muito perigoso se eu não mudasse isso. Está certa. Antes eu pensava que falar de modo indireto só era ser astuta, mas não percebia que por trás disso há um caráter maligno. Verdade. Você aprendeu com as palavras de Deus como esse problema era sério. Correto. Como praticou e entrou depois disso? Li uma passagem das palavras de Deus. Eu posso ler. Ótimo! Deus pedir para as pessoas serem honestas prova que ele abomina pessoas enganosas e que ele não gosta delas. A aversão de Deus por elas é uma aversão pela sua forma de fazer as coisas, seus caracteres, seus motivos e seus métodos de enganação. Deus não gosta dessas coisas. Se as pessoas enganadoras aceitam a verdade, reconhecem seus caracteres enganadores e estão dispostas a aceitar a salvação de Deus, elas têm esperança de serem salvas. Pois Deus trata todas as pessoas igualmente, e a verdade trata todas as pessoas igualmente. E assim, se quisermos nos tornar aqueles que são amados por Deus, primeiro devemos mudar os princípios do nosso ser. Já não podemos viver segundo as filosofias de Satanás, nem sobreviver com mentiras e enganação. Devemos deixar para trás as mentiras e tornar-nos honestos, e dessa forma a opinião de Deus sobre nós mudará. Anteriormente, as pessoas confiavam em mentiras, fingimento e truques para viver entre outros. E usavam filosofias satânicas como base existencial, vida e fundamento segundo as quais se comportavam. Isso era algo que Deus desprezava. Entre os incrédulos, se disser a verdade e for honesto, você será caluniado, julgado e rejeitado. Por isso, segue tendências mundanas, vive segundo filosofias satânicas, torna-se cada vez mais hábil em mentir e cada vez mais enganador. E aprende a usar meios insidiosos para alcançar seus objetivos e proteger a si mesmo. Você se torna cada vez mais próspero no mundo de Satanás e, como resultado, se afunda cada vez mais no pecado, até não conseguir se libertar. As coisas são precisamente o oposto na casa de Deus. Quanto mais você mentir e aplicar truques, mais o povo escolhido de Deus se cansará de você e o rejeitará.
Se você se recusa a se arrepender e ainda se agarra a filosofias e lógicas satânicas e usa conspirações e esquemas elaborados para se disfarçar e apresentar uma fachada, então é muito provável que você seja revelado e expulso. Isso é porque Deus odeia pessoas enganosas. Só pessoas honestas podem prosperar na casa de Deus. E pessoas enganosas acabarão sendo rejeitadas e expulsas. Tudo isso é pré-ordenado por Deus. Só os honestos podem ter uma parte no reino dos céus. Portanto, se não tentar ser honesto, e se não experimentar e praticar buscar a verdade, se não expuser a sua feiura, você nunca receberá a obra do Espírito Santo e o elogio de Deus. Amém. Amém. As palavras de Deus me ensinaram que Ele gosta dos honestos e se enoja dos astutos. Só os honestos ganharão a salvação dele, mas os astutos serão expostos e eliminados. Exatamente. Durante meus anos de fé, vi que alguns dos que foram expulsos da igreja eram sempre superficiais e desonestos em seu dever. Outros sempre fingiam num esforço de manter status e reputação, exaltando-se e testificando de si mesmos. Eram desonestos e astutos para alcançar seus objetivos, e alguns eram temporariamente seduzidos. Mas Deus vê tudo. Então preparava situações para expô-los. É mesmo. Sim. Quando eu estava cultivando e regando recém-convertidos, eu inventava desculpas e era enganosa para ocultar meus erros e corrupção e não buscava mudar. O que resultou num número cada vez maior de transgressões. Isso só poderia terminar na minha eliminação por Deus. E aqueles irmãos e irmãs que eram simples e honestos, embora não entendessem muita coisa em seus deveres e cometessem lapsos, não faziam joguinhos para se livrar de responsabilidade a fim de proteger o próprio status. Nem pensavam em como as coisas poderiam impactar seus interesses. Eles pensavam em aprender a verdade e nos princípios para cumprir bem o seu dever. E, como resultado, ganhavam a orientação de Deus. Sim. Eles podiam ter um calibre mediano, até ser um pouco ignorantes, ou ter problemas em seu dever. Ainda assim, Deus os guiava e ajudava a aprender os princípios da verdade, a experimentar a liderança de Deus e crescer na vida. Uhum. Sim. Exatamente. Deus abençoa os simples e honestos. Essa é a justiça dele. Sim, é sim. Então eu percebi que ser honesta e permitir que as pessoas me vejam claramente não é algo ruim. Verdade. Pode ser um pouco vergonhoso na hora, mas eu me sentiria bem e Deus gosta disso. Além disso, os irmãos nunca me menosprezam quando falo de meus problemas. Certo. Eles me ajudam e me guiam a entrar nos princípios. E esse tipo de prática não prejudica meu dever. É algo maravilhoso. É Sim. mesmo. Mas eu fazia joguinhos, rejeitava e delimitava. Em vez de cultivar os novos crentes, procurava desculpas para privá-los do direito de cumprir seu dever. Fugia da minha responsabilidade usando truques. Evitava críticas e preservava minha reputação. Mas meus problemas e corrupção no meu dever permaneciam sem solução. E o trabalho de rega sofria. O evangelho do reino de Deus está se expandindo e precisamos que recém-convertidos o espalhem. Eu não tinha cultivado os recém-convertidos? Eu não era uma lacaia de Satanás obstruindo o trabalho da igreja? Eu trabalhava contra Deus. Lembrei-me que Deus diz: quanto mais mentir e enganar, mais o povo escolhido de Deus se cansará de você e o rejeitará. As pessoas enganosas acabarão sendo rejeitadas e expulsas. Tudo isso é pré-ordenado por Deus. Só os honestos podem ter uma parte no reino dos céus. Amém. As palavras de Deus são muito claras. A senda que escolhemos, a pessoa que buscamos ser, está diretamente relacionado ao nosso destino. Com certeza. Deus preparou todas essas situações grandes e pequenas, mas eu falhei em todas elas. Sem buscar a verdade nem a autorreflexão. Só vivia a minha natureza satânica. Eu não entrava nem na verdade de ser uma pessoa honesta. Nem fazia mudanças em meus caracteres de vida. Eu ainda pertencia a Satanás.
Como eu poderia ser salva desse jeito? Viver como pessoa honesta é a única senda correta. Sim. No mundo secular, aqueles que seguem o fluxo e são escorregadios e que conseguem ver de onde sopra o vento são admirados. Mas isso não prevalece na casa de Deus. Certo. Deus odeia os astutos e ama os honestos. Devemos ser honestos para termos uma semelhança humana e sermos salvos. Sim. Ser honesto é muito importante. É sim. Muitas vezes não mentimos diretamente, mas temos nossos motivos e truques naquilo que dizemos. E isso é pior do que mentir. Devemos refletir sobre isso. Caso contrário, nunca seremos pessoas honestas. Verdade. Correto. Depois, continuei buscando a verdade sobre isso e encontrei clareza na senda para me tornar uma pessoa honesta. Vamos assistir a um vídeo. Ótimo. Deus Todo-Poderoso diz: quando as pessoas recorrem ao engano, que intenções resultam disso? E qual é o objetivo? É, sem exceção, ganhar status e prestígio. Em suma, é para o bem de interesses próprios. E o que está na raiz da busca de interesses? É que as pessoas veem os interesses próprios como sendo mais importantes que todo o resto. Elas recorrem ao engano para se beneficiar e assim o caráter enganoso delas é revelado. Como esse problema deveria ser resolvido? Elas devem aceitar a verdade. Somente quando as pessoas entendem a verdade, elas podem enxergar através da essência dos seus interesses. Só então podem aprender a renunciar, abandonar e ser capazes de suportar a dor de renunciar àquilo de que tanto gostam. E quando você consegue fazer isso e abandonar os seus interesses, você se sente mais à vontade e mais em paz no seu coração. E ao fazê-lo, você prevalecerá sobre a carne. Se você se agarrar aos seus interesses e não aceitar nem um pouco a verdade, se em seu coração você disser: o que há de errado em buscar os meus interesses e em recusar-me a sofrer alguma perda? Deus não me castigou, e o que as pessoas podem me fazer? Então, ninguém fará nada por você. Mas se essa for a sua fé em Deus, você acabará não ganhando a verdade e a vida, o que será uma enorme perda para você. Você não pode ser salvo. Existe algum arrependimento maior? É isso que, em última análise, resulta da busca de interesses próprios. Se as pessoas só buscarem status e prestígio, se só buscarem os próprios interesses, elas nunca ganharão a verdade e a vida, e serão elas que sofrerão a perda. Deus salva aqueles que buscam a verdade. Se você não aceitar a verdade, e se for incapaz de refletir e conhecer o seu caráter corrupto, você não se arrependerá verdadeiramente e não terá entrada na vida. Aceitar a verdade e conhecer a si mesmo são a senda para o crescimento da sua vida e para a salvação. São a oportunidade de vir para diante de Deus, para aceitar o escrutínio de Deus, aceitar o julgamento e o castigo de Deus e ganhar a vida e a verdade. Se desistir de buscar a verdade em nome da busca de status e prestígio e dos seus interesses, isso equivale a desistir da oportunidade de receber o julgamento e o castigo de Deus e de alcançar a salvação. Você escolhe buscar status e prestígio e os seus interesses, mas aquilo do que desiste é a verdade, e o que você perde é a vida e a oportunidade de ser salvo. O que é mais importante? Se escolher os seus interesses
e renunciar à verdade, você não é estúpido? Para ser direto, essa é uma perda grande em prol de uma vantagem pequena. Prestígio, status, dinheiro e interesses. Tudo isso é efêmero, enquanto a verdade e a vida são eternas e imutáveis. Se as pessoas resolvem o seu caráter corrupto de buscar status e prestígio, elas têm esperança de alcançar a salvação. Além do mais, a verdade que as pessoas ganham é eterna. Satanás nem qualquer outra pessoa pode tirá-la delas. Você renunciou aos seus interesses, mas o que você ganhou são a verdade e a salvação. Esses resultados lhe pertencem. Você os ganhou para si mesmo. Se optarem por praticar a verdade, então, mesmo se tiverem perdido os interesses, as pessoas estão ganhando a salvação de Deus e a vida eterna. Essas pessoas são as mais inteligentes. Se beneficiam à custa da verdade, então o que as pessoas perdem é a vida e a salvação de Deus. Essas são as mais estúpidas. Em relação ao que a pessoa escolherá no fim, interesses próprios ou a verdade, isso revela uma pessoa mais que qualquer outra coisa. Muitas vezes há motivações por trás das mentiras das pessoas, mas algumas mentiras não têm motivação alguma e não são deliberadamente planejadas, pois saem naturalmente. Tais mentiras são fáceis de resolver. São as mentiras com um motivo que não o são, pois esse motivo provém da natureza da pessoa e representa a trapaça de Satanás. E é algo que as pessoas escolhem intencionalmente. E se alguém não ama a verdade, ele é incapaz de renunciar à carne. Então, ele deveria orar a Deus e confiar nele e buscar a verdade para resolver o problema. Mas mentir não pode ser resolvido completamente de uma só vez. Haverá a recaída ocasional, até muitas recaídas. Essa é uma situação normal. Contanto que você resolva cada uma das mentiras que conta e continue assim, virá o dia em que você terá resolvido todas elas. A resolução da mentira é uma guerra prolongada. Quando uma mentira vazar, reflita sobre si mesmo. Depois ore a Deus. Quando sair outra, reflita e ore a Deus novamente. Quanto mais você orar a Deus, mais você odiará seu caráter corrupto e mais você ansiará por praticar a verdade e vivê-la. E assim, você terá a força para abandonar as mentiras. É isso que se deve experimentar para ser uma pessoa honesta. Dessa forma, as suas mentiras se tornarão cada vez mais raras. Hoje você contará 10 mentiras. Amanhã poderá contar 9. No dia seguinte, 8. E depois apenas 2 ou 3. Você passará a dizer cada vez mais a verdade. Sendo honesto, você se aproximará cada vez mais da vontade de Deus, das suas exigências e dos seus padrões. E como isso será bom! Para praticar ser honesto, você deve ter uma senda e deve ter um objetivo. Primeiro, resolva o problema de contar mentiras. Você deve conhecer a essência por trás das suas mentiras. Deve dissecar quais são os motivos que o levam a contar essas mentiras. Por que está possuído de tais motivações e qual é a essência destas? Quando tiver esclarecido todos esses problemas, você terá enxergado completamente o problema da mentira. E quando algo o acometer, você terá princípios com os quais praticar. Se você continuar com tal prática e experiência, certamente haverá um resultado.
Um dia você dirá: é fácil ser honesto. Ser enganoso é tão cansativo. Eu não quero mais ser um enganador, sempre tendo que pensar em como mentir e encobrir minhas mentiras. É igual a uma pessoa com uma doença mental, que fala em contradições. Esse é alguém que não merece ser chamado de humano. Esse tipo de vida é tão cansativo e eu não quero mais viver assim. Nesse momento, existe a esperança de você ser verdadeiramente honesto. E isso prova que você começou a fazer progresso na direção de ser honesto. Isso é uma conquista. Claro que pode haver alguns entre vocês que, quando começarem a praticar, morrerão de vergonha após falarem palavras honestas e se desnudarem. Seu rosto ficará vermelho. Você ficará com vergonha e terá medo da risada dos outros. O que fazer então? Ainda assim, você deve orar a Deus e pedir que Ele lhe dê força. Diga: ó Deus, eu quero ser uma pessoa honesta, mas temo que as pessoas rirão de mim quando eu falar a verdade. Peço que tu me resgates da escravidão do meu caráter satânico. Deixa-me viver segundo as tuas palavras e ser liberto e liberado. Quando você orar dessa forma, haverá cada vez mais claridade no seu coração. E você dirá a si mesmo: é bom pôr isso em prática. Hoje eu pus a verdade em prática. Finalmente fui uma pessoa honesta, para variar. E quando você orar assim, Deus o esclarecerá. Ele operará no seu coração e Ele o tocará, permitindo que você aprecie a sensação de ser uma pessoa honesta. É assim que a verdade deve ser posta em prática. Logo no início, você não tem senda, mas ao buscar a verdade, encontra uma senda. Quando as pessoas começam a buscar a verdade, nem sempre elas têm fé. Não ter uma senda é difícil para as pessoas, mas assim que entendem a verdade e têm uma senda para praticar, seu coração encontra prazer. Se forem capazes de praticar a verdade e agir de acordo com os princípios, seu coração encontrará conforto e ganhará libertação e liberdade. Amém. Amém. Com as palavras de Deus, eu vi que, para sermos honestas, devemos renunciar a interesses pessoais. Isso é muito importante. Sim. Mesmo. O objetivo por trás de mentir é proteger nossos interesses e alcançar os objetivos. E quando buscamos esse tipo de coisa, controladas pelo nosso caráter satânico, mentimos e usamos truques. É essencial renunciar aos interesses pessoais e isso torna mais fácil não ser astuto. Verdade. E praticar a autorreflexão com frequência, falar a verdade e ser honesto é importante. Para permitir que Deus inspecione cada palavra e ação nossa. Quando queremos ser astutas naquilo que dizemos e fazemos, devemos nos perguntar o que queremos alcançar com isso. E se for algo astuto ou algo maligno se manifestando, devemos orar a Deus e dar meia volta, aprender a nos abrir aos outros, a revelar nossos pensamentos, perspectivas, corrupção e falhas, e buscar a verdade para resolvê-los. É o único jeito de mudar um caráter satânico ou maligno aos poucos. Uhum. Depois, eu me abri com a supervisora sobre minhas opiniões dos recém-convertidos, admiti meus motivos ocultos e pedi perdão a ela. Fiquei surpresa quando ela não me menosprezou, mas discutiu alguns problemas em nossos deveres comigo. Senti-me muito bem agindo assim. Deixei de ser tão fechada e me senti em paz. Ótimo. Graças a Deus. É muito importante ser honesta para resolver a astúcia. Concordo. sim. Não estou livre do meu caráter satânico, astuto e maligno. Mas tenho fé e a vontade de ser honesta e trazer alegria para Deus.
de me concentrar em ser honesta e aceitar o escrutínio de Deus em cada coisa que faço. Graças a Deus. Graças a Graças a Deus. Deus.